Estamos mais uma vez com RPG à la carte. E dessa vez não é em áudio, agora é em vídeo. E eu vou apresentar um programinha que eu acho foda. Foda, foda, foda. Tem gente me ouvindo, então quando tiver me ouvindo e eu ficar em silêncio é porque a pessoa mandou conversa, mandou pergunta. E eu vou compartilhar as telas, né? Aí compartilhando, à medida que for compartilhando, você me fala se tá legal, se dá pra ver. Então é o seguinte, ó. O Obsidian, ele é fácil de ser obtido, porque ele é gratuito. Não tem erro. Deixa eu compartilhar, começar compartilhando aqui, quer ver? Obsidian MD, eu acho. Isso, Obsidian MD. Isso, Sharpen Your Thinking. Esse aqui é o Obsidian, ele é gratuito. O pricing que ele tem aqui, ele é só para serviços de sincronia, né? Se você comprar essa licença aqui, ó. Bom, se bem que isso aqui é o comercial. Mas o Sync é o que a gente utilizaria para sincronizar ele em todos os aplicativos que a gente tiver. Ele funciona como um gestor das versões, tal, aquela coisa. Mas, sem pagar isso aqui, é possível fazer isso com qualquer drive normal. Assim, eu uso o OneDrive, lá no trabalho dá pra fazer. Com o pessoal do RPG eu uso o Dropbox. Então, basicamente, qualquer um. O único problema que eu percebi é que se quem estiver ouvindo e for usar Linux, não existe Google Drive nativo pro Linux. Então, parece que o Google, ele faz assim, ele salva umas pastas em um nome aleatório e o cliente dele traduz esse nome. Então, como não tem cliente nativo pro Linux, não tem essa tradução. Então, se você colocar o drive do Google lá no Linux, aparecem uns nomes tudo aleatório, assim. É bem bagunçado, aí não funciona legal. Mas no Windows, então, é tranquilo. Então, aqui é só baixar, né? Baixar, instalar. Eu baixei no trabalho, sabe aquelas restrições que de vez em quando alguns computadores têm? Ele não tem, não deve instalar em coisas muito profundas, né? Ele é basicamente só um leitor de Markdown, que é uma linguagem. Então é fácil, instala em qualquer lugar. Agora você tá vendo Obsidian, certo? Você tá vendo aqui, ó. Back, create local vault, vault name, né? Isso aqui basicamente é o começo, né? Eu aqui do lado já tenho meus vaults. Todo conjunto de dados e notas que o Obsidian faz, ele chama de vault. Já é uma boa dica para quem estiver usando RPG. Tem gente que utiliza um vault para todas as campanhas e dá para fazer um vault por campanha. Isso é bem particular, assim, quem quiser. Então eu vou colocar um nome aqui, ó. Vault. Não, vou colocar Hawk. Deixa eu ver. Vou colocar no browser aqui para ver onde vai. Acho que para de trabalho mesmo, só pra fazer teste. Create. Tá aparecendo aqui, ó, no files open e nada aqui à esquerda, certo? A tela principal do Obsidian é isso aqui, ó. É nada. É um leitor. A gente pode abrir essa parte da esquerda aqui, que é onde ele vai guardando algumas coisas. A principal visão que vai ter aqui são as pastinhas. Eu posso colocar, por exemplo, pastinha de char, pastinha locais. E uma coisa que é bem legal de utilizar aqui é um negócio chamado templates. Vou colocar aqui só pra gente mexer depois. E do lado de cá, ele tem umas coisas que é mais de notas. Por exemplo, eu abro uma nota, aqui ele vai mostrando coisas que são linkadas àquela nota, tanto mencionadas quanto não mencionadas. Mas sim, vamos por partes. A ideia do Obsidian é ser um gestor de notas. Ele é grosseiramente isso. Ele serve para gerir um segundo cérebro. Ele é um PKM, Personal Knowledge Management, isso. Ele serve para fazer essa gestão de conhecimento, pautado na ideia de que nosso cérebro é muito ruim de guardar coisas, só que quando ele tem as coisas no fresco, na memória RAM, né, é fácil de criar insights, é fácil de ver as lógicas e tal. Então, a ideia do Obsidian é criar o segundo cérebro. E para RPG isso fica lindo, fica maravilhoso. Então, funciona assim, ó. Sempre a gente faz notas. Então, crio uma nota nova aqui, colocar nota teste. E
O Obsidian, ele é Markdown. Então ele funciona basicamente com texto. Você já viu Markdown em algum lugar? Markdown não é uma linguagem de programação, é mais uma linguagem de tags, tipo HTML, assim. Porque você tem símbolos em que significa alguma coisa na hora que ele vai interpretar. Então, por exemplo, se eu coloco o jogo da velha, o sustenido, ele faz título. Então é o heading do HTML. Aí para fazer outros, eu coloco mais. Então significa que ele tá nested, né? Ele tá dentro. Aí eu posso fazer outro assim, heading 1 de novo, heading 1, 2 no caso. Aí eu coloco dentro dele outros títulos. Heading 3, aí depois mais. Então o número de coisinhas que eu colocar assim, ó, é o número do heading. É bem imediato, assim. E uma coisa legal que ele faz é isso aqui, quer ver, ó? Ele esconde. É. Isso. Ele coloca tudo que tiver aqui dentro, exatamente. Aí outras coisas que ele faz. Aqui é texto. Aqui, ué, por que ele não fez? Aí. Outras coisas que ele faz. Texto normal sobre como RPG é legal. Aí se eu quiser itálico entre asterisco, isto fica em itálico. Se eu quiser negrito, são dois asteriscos, isto fica em negrito. Então, eu acho que o Discord é em Markdown. Eu acho que é, porque Markdown é uma língua mais ou menos homogeneizada, assim, várias coisas leem. Por exemplo, se você pegar aqui Ctrl+C, Ctrl+V dentro do WordPress, o WordPress vai ler automaticamente o heading. Ele vai fazer os títulos automáticos, vai fazer os itálicos automáticos. Então, mais lugares marcam, assim, eles fazem o Markdown. Só que assim, ele é texto. Tanto que se você clicar aqui, ó, botão direito e assim, ó, Show in System Explorer, ele vai mostrar um texto lá. Aqui, ó. Aí ele vai aparecer aqui, nota teste, e ele é literalmente texto. Se eu quiser abrir com um bloco de notas aqui, ele vai aparecer a mesma coisa de antes. Só que lá ele faz a tradução, né? Beleza, esse é o simprão do, da formatação, né? Onde o Obsidian brilha? O Obsidian brilha quando a gente vai fazer link. Então vamos fingir que a gente faz assim, ó. Quer ver? Aqui no meu char eu coloco um personagem novo. Ele vai chamar Joseph. Ou alto. Pronto. E aqui nos locais eu coloco um local do tipo Taverna Pony Macaco Albino. Muito bem. Aí aqui o blá blá blá, blá, biriri, blá blá blá. Aqui o Joseph o alto, biriri, blá blá blá. Aí o que que a gente pode fazer? Que começa a ficar legal. É, eu vou fazer um relato de sessão. De sessão. Relato de sessão, aí coloca aqui igual agora, hoje. O Obsidian e os plugins que ele utiliza, ele funciona melhor com o formato de data ano, mês, dia. Eu não sei porquê, eu acho que é uma decisão de design. Então é melhor já acostumando a colocar algo do tipo assim, ó. Tem alguns plugins que eles entendem melhor quando tá nessa ordem. Então, para depois não ficar mudando todos os arquivos, é melhor já começar desde o início. Então, se eu quiser, eu posso colocar assim, ó, dois colchetezinhos, ele já vai aparecer todas as notas que eu tenho. Claro que se o negócio ficar muito grande, né, ele vai começar a comer. Mas aí eu posso colocar um link assim, ó. Todos os caracteres que tem fechamento, ele fecha automático. Esse caso aqui, assim, eu posso colocar assim, ó. Quer ver, ó? Joseph o Alto foi encontrado na taverna Macaco Albino. Então, isso aqui gera um poder muito grande, porque eu posso clicar aqui e ele vai abrir, ó, o Joseph Wall. Aí eu volto pra cá, se eu quiser eu clico aqui, o macaco albino vai aparecer de novo.
Então a gente, no nosso jogo, depois eu vou mostrar a vault do nosso jogo. Fica muito fácil fazer referências. Porque eu posso chegar aqui num dia por exemplo, eu vou fazer uma nota em que eu coloco é, bafo de dragão. Bafo de dragão é uma magia nível 3, 2. Beleza, coloca assim. Aí eu posso, aqui no Joseph Walton, eu posso colocar assim, ó, magias. 1, bafo de dragão. 2, aí uma coisa que também o Obsidian faz que eu acho muito inteligente, que é assim, ó. Vamos imaginar que a outra, mísseis mágicos. No Match Found, certo? Ele vai criar o link, mas não vai ter a nota. Quando eu quiser, eu posso chegar aqui e clicar nela. Aí ele cria a nota. Então isso ajuda de uma forma muito legal a fazer. Você vai criando aos poucos, você vai evoluindo o seu segundo cérebro, digamos assim, né? E isso é uma premissa muito legal de levar em conta quando a gente está utilizando o Obsidian, é que o Obsidian ele não precisa de uma ideia pronta para iniciar. Até tem que tomar cuidado porque é muito fácil a gente tentar criar um sistema para que fique perfeito e como dizem os mineiros, não sei se você já viu essa expressão, o caldo fica mais caro que o frango. Que é, a gente vai gastar mais tempo estruturando tudo o negócio, ao invés de efetivamente utilizar. Então, então é bom que já inicia de alguma forma. Obviamente, não precisa ser tão grosseiro enquanto eu tô fazendo, né? Pode ser já um início legal. Por exemplo, eu posso combinar aqui com os meus amigos que fichas, aí a gente já começa a brincar com os templates, quer ver? Vamos imaginar que a gente tem uma ficha sei lá, vamos pensar em D&D clássico. Eu vou colocar uma nota nova. Eu vou fazer uma ficha nova de D&D. E aqui no título não pode estar caracteres, então eu vou colocar assim. Então eu vou colocar aqui, pelo menos tem força, destreza. Vou colocar só algumas coisas. Constituição. Constituição. É, só para ter uma ideia. Aí eu vou aqui no Obsidian, aqui nas opções dele, e eu vou habilitar, porque o Obsidian ele funciona muito, muito, muito em cima de plugins. Ele tem os plugins dele, que são os core plugins, e os da comunidade. Quem quiser fazer um plugin para a comunidade, depois é só lançar lá no site do Obsidian e tal. É muito fácil porque ele é basicamente CSS. PHP, CSS, ele é bem, bem facinho de mexer. Então a gente vem aqui no Core Plugins e habilita o template. Aqui, ó, templates. Nesse caso já está habilitado. Aí eu vou clicar aqui para eu ver quais as opções dele, ó. Ele vai utilizar um formato de data, ele vai utilizar um formato de tempo e aqui o folder, né, a pastinha de templates. Aí, obviamente, eu vou clicar aqui em templates. Uma coisa que eu gosto bastante é mexer nos atalhos. Por exemplo, tem atalho de template que não vem. E o atalho é uma das coisas que são muito boas de ficar fuçando, de ficar ajustando para aumentar o fluxo de dados, né? A ideia do Obsidian é fazer anotações, então é melhor que o fluxo seja rápido, eu tenha atalhos rápidos, tará, tará. Então aqui eu posso colocar, por exemplo, o Insert Template. Eu gosto de fazer Ctrl Alt N. Eu particularmente, mas pode ser qualquer coisa. Então beleza. Aí beleza, ó, eu fiz ficha nova de D&D, força de 3 Constituição. Aí eu quero colocar o Joseph alto. Eu quero que ele tenha uma ficha. Então eu chego aqui, ó, onde está o cursor, Ctrl Alt N. Aí vai abrir meus templates. Aí eu clico ficha nova de D&D, ele copia tudo. Então é legal demais a gente fazer vários templates. Inclusive, ele tem algumas variáveis que você pode colocar aqui no meio. Por exemplo, uma das variáveis é o tile, que é a variável do Obsidian é essas chavinhas, né? Duas chavinhas. Então, na hora que eu for colar aqui de novo, ele vai pegar o tile da nota que eu fiz. Olha lá, ó. Aqui é a nota, ó. Então dá pra brincar com pelo menos existem, eu conheço assim de padrão,
duas variáveis que são para mim as mais úteis. É o tile e o date. Aí o date a gente coloca com 2 pontos e coloca, por exemplo, igual eu falei, né? Os dados, as datas são melhores com ano, mês, dia. Então coloca aqui no date, ó, y traço m traço d. Quer dizer, aqui eu estou editando a nota, né? Tem que ser lá no template. Então, title and date. Aí quando eu colar aqui de novo, ele vai colar a data de hoje e o nome da nota. Isso é o template do Obsidian. Tem plugins que melhoram esse negócio de template. Faz uns negócios muito mais legais, assim. Por exemplo, no meu Obsidian pessoal, eu tenho um template hoje. Então, quando eu quero bater a data hoje, eu só vou lá Ctrl Alt N, Ctrl Alt N, hoje, aí ele vai colar a data de hoje. Isso é super útil em vários lugares. É como se fosse uma área de transferência gigantesca, né? Só que a ideia é que tenha também alguma coisa muito elaborada, né? Se eu quiser colocar uma ficha de Mundo das Trevas aqui, coloca o que eu quiser, velho. Coloca a ficha aqui dentro dos templates, faço um texto gigante, vou lá em algum lugar, algum site, copio, colo, jogo aqui. Toda hora que a gente quiser, não precisa recolar de novo, não precisa ninguém fazer, ou fazer no zero. Então, templates é bom para ficha, para NPC, às vezes tem ficha de NPC, às vezes tem ficha de local, que a gente quer alguma coisa, às vezes um formato de relato de sessão, que é uma coisa legal de você ter também. Então, praticamente dá para fazer muitos templates. Toda hora que eu precisar daquele template, meto o atalho aqui, faço uma cópia e só alegria. Vai fazer aquilo que a gente está precisando. Se o jogo nasce com certos padrões, isso é super útil, né? Tem uma referência que é um pouco diferente. A gente faz referência com exclamação. Que é assim, ó. Vamos pegar a ficha aqui do Joseph Walto. Aqui, eu tô mostrando só que a nota existe, certo? Aqui tem duas cochetinhas aqui. Tô falando, ó. Bafo de dragão existe. Mísseis mágicos existe. Só que se eu quiser, eu posso mostrar já o conteúdo da nota aqui. É só colocar o exclamação. Aí o conteúdo vem pra cá. Aparece o linkzinho, tá? Então eu posso fazer uma nota composta de várias notas. No jogo que a gente teve, a gente fez isso com algumas coisas. Por exemplo, uma lista de equipamentos. A lista não contém os equipamentos, contém links para os equipamentos. Porque em algum momento a pessoa vai lá na ficha dela, igual ela tá aqui, eu quero, quer ver? Eu posso colocar assim, uma pasta nova, equipes. Aí aqui dentro da minha pasta, uma nova nota. Espada de duas mãos. Duas mãos. Dano 2d6. Não, 2d8. E alcance curto. Vamos supor. Valor 3 PO. 4 PO. Beleza. Esse aqui é o conteúdo da minha nota que eu coloquei. Aí eu vou lá no Joseph e eu falo assim, ó. Equipamentos. Aí que exclamação. Espada de duas mãos. Aí ele vai lá e joga o conteúdo do equipamento aqui. Vira como se fosse um card, né? Então, essas referências são legais. Dá para colocar imagem também, que é basicamente a mesma ideia. Pode colocar uma pastinha aqui, coloca assim, anexos. Aí soca todas as imagens lá. Quando eu quiser, eu faço essa referência aqui. É igualzinho. Ou só o link, aí não precisa do exclamação, né? Só as chavinhas e o link. Que eu posso simplesmente clicar. E aqui eu posso clicar também que vai dar lá na espada duas mãos. Então, de forma que toda hora que eu mexer aqui, ó, mexe lá, né? Então agora a espada não é 4 mais, agora é 5, meu. Obviamente, se eu voltar lá, vai estar os 5 aqui. Então os dados começam a ficar cruzados, né? Uma coisa mexe com a outra. Assim, grosseiramente, um início bacana é isso. Um início bacana de anotações, tal, é isso. Além disso, existem fluxos de trabalho, né? Fluxos do que fazer com isso, né? As ferramentas são muito simples. É basicamente isso: é texto, bloco de notas, pasta e referências. Agora, o que fazer com isso que começa a ficar legal?
Uma das coisas que é importante olhar quando a gente vai começar a mexer um pouquinho mais como se fosse com programação, digamos assim, com uma automação de notas, é um negócio que o Obsidian chama de front matter, que é tags e valores de variáveis que cada nota tem. Não é o texto apresentado, é um valor, um conteúdo que tem numa variável por trás da nota. Então é como se eu pegasse, sei lá, um PDF, o conteúdo do PDF é aquele, mas por trás do PDF eu tenho número de páginas, editor, autor, né? Que é propriedades do PDF. Aqui no Obsidian dá pra fazer isso também. A gente vai pro. Vou pegar lá o Joseph, que é o nosso super exemplo. No começo, para fazer o front matter, eu preciso colocar conteúdos dentro de 3 risquinhos. Tudo que eu colocar aqui dentro desses 3 risquinhos vira o front matter. Existe uma boa prática, que isso vem de outras coisas, não é de RPG, né? Vem de gerenciamento de notas, que das coisas legais de colocar é um ID. Coloca um ID único aqui. Lá no template você pode fazer uma automação para que o ID pegue, por exemplo, um número composto por ano, mês, dia, hora. Vira um ID único, né? Você nunca vai ter duas juntas. Isso é uma coisa que faz. Nome também, ou name, também é uma coisa legal de pôr aqui dentro. Type, que às vezes é um tipo da nota. Date, que é a data que a nota foi feita. Tags, que é para depois fazer a busca na nota. Quando é um valor só, a gente coloca a tag normal, por exemplo, personagem. Quando é mais de um valor, tem que separar por vírgula, né? E uma coisa legal que tem aqui é um negócio que o Obsidian já lê como front matter que chama alias ou aliases. Eu posso colocar aqui, por exemplo, que um nome por exemplo, imagina lá o nome da Enerys lá, a primeira do seu nome, não sei o que é nome do caralho, né? Gigantesco. Aí eu posso simplesmente colocar Daenerys, por exemplo, né? Então eu imagino que aqui coloca o Joseph Alto das Colinas Verdejantes, Matador de Dragões Cromático. Aí aqui, isso aqui é interessante, ó. Toda vez é uma das vantagens de usar o Obsidian ao invés de usar só bloco de notas ou texto. Toda vez que você atualizar, por exemplo, um texto e tiver links, ele vai perguntar: ó, você quer que atualize todos os outros links? Aí é legal fazer, sim, né? Imagina, daqui a pouco você vai ter uma base de dados gigantesca. Se você mexer num link, é bom que todos os links não se quebram, né? Que continua a mesma coisa. Aí aqui no aliases, pode ser ou alias ou aliases. Você pode colocar, por exemplo, Joseph. Só. Letra maiúsculo, minúsculo, seja o que for. E aí, o Obsidian vai entender que a partir desse momento, se você quiser referenciar essa nota só com a palavra Joseph, também funciona. Ou você pode colocar aqui Matador de Dragões. Então, se você quiser chamar essa nota aqui só pelo termo Matador de Dragão, funciona. Aí você vai lá nos lugares, por exemplo, vou lá no local. Eu quero colocar aqui na taverna. Um dos NPC que tá aqui na taverna é o Joseph. Tá, aqui, ó. Aparece as duas. Mas essa setinha aqui tá indicando que é um alias. Então, Matador Dragão, mesma coisa, ó. Uma setinha aqui aparece que é um alias. Se eu clicar aqui, ele vai puxar a nota inteira. Só que ele vai colocar depois de um pipe, né, dessa barrinha vertical aqui, ó, o alias. Porque tudo que vem depois do pipe é o que o link vai mostrar. Então aparece ali, ó. Se eu quiser mudar isso aqui, por exemplo, e colocar assim, ó, eu posso continuar, não vai mudar nada, o alias vai continuar lá, o alias só serve para ser chamado aqui. Se eu quiser colocar aqui, ó, Snow, ele vai aparecer como Snow. Então é só para não, às vezes você não quer o link inteiro, você quer, por exemplo, das formas que eu utilizo. Às vezes eu estou escrevendo assim, ó, a espada de duas mãos é um item bacana para bárbaro. Se eu chegar aqui e colocar link, vai ficar de letra maiúscula.
Aí eu acho assim, incomoda, né? Não quero que eu coloque letra maiúscula. Eu só chegar aqui no final e coloco assim, espada. A espada é enorme. Aí fica mais amigável. É aquela coisa de HTML que você coloca o link, mas você coloca a palavra que vai aparecer, né? Então é como funciona o Alias. Muito bem. Vamos voltar para o Joseph. É. Então, tudo que vier aqui é o que eles chamam de front matter e é o que cria de variáveis sobre essa nota. É legal lá quando for fazer template, já pensar em templates de variáveis também. Colocar alguma coisa aqui no front matter para que toda vez que for fazer aquele template, colar o front matter junto. Um dos que eu faço sempre nos meus templates de nota é pelo menos o ID. Aí eu faço assim, ó. ID igual date YYY. Aí aqui não preciso nem de traço, porque eu quero um número inteiro, né? Mês, data, hora, minuto. Então toda vez que eu chamar esse ID ou eu chamar esse template, ele vai criar um número aqui, desse jeitinho aqui, com essa base, né? Então agora, por exemplo, seria 2023 07 24 21 49. Pronto, já tem um ID único. E o próximo que eu criar, obviamente, não vai ser o único, né? Então aqui já dá para ir colocando vários IDs. Por exemplo, existe uma técnica de gerenciamento que chama Kanban. Se você quiser fazer um Kanban com as suas notas, dá. Aí você chega aqui no Front Matter e coloca status. Aí você vai ter, por exemplo, status to do, que é o do Kanban lá. Ou doing, ou done. Que aí depois você cria notas que lê esse tipo de informação. Ah, apareceu um negócio novo, que eu acho muito legal. Publicaram hoje, ou ontem, esses dias, uma nova funcionalidade para leitor de PDF, porque o Obsidian não lia PDF. Agora ficou tudo mais lindo, maravilhoso, feliz, cheiroso e útil para nós que jogamos com PDFs. Deixa eu ver se eu consigo colocar algum PDF aqui para ficar mais claro. Ele aparece aqui. Inclusive aparece aqui, ó, PDF, a palavrinha, certo? É. Ele tem um leitor, que é o PDF, tem um leitor interno. Aí, pode ser que lá no equipamento ou lá no local eu quero referenciar alguma coisa que está dentro desse PDF. Então, posso lá no local fazer mais ou menos a mesma coisa. Exclamação, que é o. Eu vou referenciar um link, mas eu quero que mostre o conteúdo do link, né? Então, preciso do exclamação. Chavinha, SO, que é o nome do PDF. Tab, que ele vai dar o valor inteiro. Aí aqui eu posso colocar a página. Então, volta. Jogo da velha. E aqui uma exclamação. Agora sim, ela já pipocou lá pro lugar. Então isso vai ajudar demais, porque nós, no nosso jogo de Shadow of the Demon Lord, nós estávamos copiando o texto e criando notas com o texto copiado. Aí tava dando trabalho. Então a partir de agora, o que a gente vai fazer? Só página. Coloco lá a referência da página, então vou colocar assim, a espada de duas mãos. A espada de duas mãos vai ser encontrada. Ao invés de eu colocar isso tudo aqui, ó, dano, alcance, valor, tarará, eu vou colocar uma referência ao PDF. Aí você se vira lá e depois olha que a espada vai estar na página 20, por exemplo. Opa, page 20. Sucesso mundial. Certo? Muito legal, muito legal. Quando eu tava vendo o Obsidian, eu confesso que eu dei uma desprezada nele. Eu falei assim, porra, mas só isso? Até que eu comecei a ver o que as pessoas fazem com o Obsidian. Aí vira outra história. Porque o que o Obsidian brilha é o formato que a pessoa cria para gerenciar os dados dela, né? Não só a ferramenta, mas qual é a lógica dos dados dela, qual é a lógica das notas, qual é a lógica das fichas. E os plugins, que os plugins também fazem umas coisas muito, muito bacanas. Grosseiramente, o Obsidian é só isso. O resto é perfumaria. Mas tem umas perfumarias que deixam tudo muito cheiroso.
Que esse aqui, ó, é o nosso do Shadow Demon Lord. A gente vai mexendo enquanto joga. Só que assim, aí já é uma decisão que a gente percebeu. Eu tô percebendo que não é tão legal. O Obsidian não funciona muito bem para um conteúdo que é sincronizado. Então, por exemplo, se eu estiver mexendo nessa nota aqui, ó, e alguém vai e mexe nela também, não fica bacana, porque ele não serviu para gerenciar a versão, sabe? É o Dropbox que faz isso, aí de vez em quando aparece assim. Foi encontrado conflito na nota tal, que foi atualizada tal hora, sabe? Então vira meio bagunça. Então o que que eu farei no futuro? Eu vou entregar um vault para cada personagem. Aí esse vault vai ter a ficha dele, as anotações dele. E se eu tiver alguma nota minha, que é como se fosse um prop, né? Imagina, como se eu estivesse entregando pro cara um pergaminho. Eu vou entregar uma nota para ele e falar assim, salva aí na pasta tal. Aí já vai ter os links e tal. Então no futuro eu vou evitar esse negócio de todo mundo sincronizando e vou tentar fazer alguma coisa para que todos tenham o seu próprio vault e a gente fique despreocupado com sincronias. Nós montamos nosso wiki, então as regras estão aqui. Criação de personagem, ancestralidades, tudo aqui, ó. Por algum motivo tá muito pequenininho, deixa eu aumentar. Aí aqui é um plugin de criar banner, tá vendo? Cria um banner aqui, dá pra gente iniciar assim e tal. Profissões, que é o negócio lá do Shadow of Demon Lord. Shadow of Demon Lord não tem skills, né? Tem profissão. Então, se você justificar que sua profissão saberia fazer aquilo, você pode rolar os dados. Aí as profissões, tal, tarará. Regras. Aqui depois eu vou mostrando, vou colocando aos poucos as magias que o pessoal tem. O banner acho que não tá atualizado, alguma coisa ele tentou atualizar, a imagem não tá aqui. Magia, tal, conteúdo. Ó, tá vendo que isso aqui é uma referência de outro lugar? Isso aqui eu peguei a tabela de outro lugar, olha lá. A tabela tem tradição por atributo. Então, coisas que valem a pena ficar separadinho, porque às vezes algum dia alguém vai fazer uma referência àquilo, quer olhar só aquela parte, às vezes compensa separar e depois num texto só refazer referências. Aqui também, ó, descrição da magia. Isso aqui uma referência de link. Aí, à medida que o pessoal vai tendo magias, eu vou falando, qual a magia que você pegou? Ah, então beleza. Então você. Agora a gente tem a dádiva do caos. Aqui o front matter, né? Os metadados aqui, ó. Duração, tarará, tarará. Devastação inconstante. Outro metadado. Alvo, descrição. Todas as magias eu vou colocando aqui. Então a gente tem magias, tem os equipamentos, as armaduras, olha lá, armadura completa, brigandina, cota de malha. Aqui o nosso colega lá foi criando tags. Então, aí, quando a gente vai fazer a ficha, eu só preciso bater lá no teclado, né? Colocar lá assim, chave. Agora meu personagem tem uma cota de malha. Aí pronto, já tá aqui já. Ou, agora meu personagem tem uma cota de malha, eu quero que apareça aqui. Opa, quero que apareça assim. Ah, cota de malha. E a parte importante é que tudo que tem no front matter não aparece. Porque é pra ficar por trás, é metadado, né? Então não aparece. Tudo bem. E agora as fichas. E agora as fichas. Nós pegamos plugins e temas, porque outra coisa que o Obsidian faz e tem de sobra são temas, né? Tá vendo que esse aqui tá tudo vermelhinho e tal, e o tema básico é tudo preto e branco, sem graça, tá. Então, eles têm temas dá com pau aqui. A gente pega aqui no Settings Appearance, olha lá, Themes. Vai ter uma cacetada. Não, é. Isso. E cada tema vai ter uma vantagem, desvantagem. Ou ele tem modo noturno e tal. Tem uns temas que eles brilham, por exemplo, esse aqui, não sei se dá pra ver. Esse aqui, olha lá, os header tem cor. Cada tema vai fazer um negócio. Tem uns temas, por exemplo, que você pode utilizar para esses temas aqui, mas exagerado, ó. Ele tem transparência.
Ou às vezes tá vendo que aqui do lado tem uns numerozinhos, às vezes ele é bom pra programador. Isso. E tem uns temas também, que é uma das coisas que eu mais gosto, eles têm checkbox para fazer journaling. Então, dependendo do tema, você pega, deixa eu ver qual que era que eu tava usando. Não sei se vai ter aqui, que o mínimo tem. Não, não, acho que não vai ter não. É que, lá, aí tem alguns temas que tem algumas coisas mais customizadas. Por exemplo, esse aqui ele faz controles de tabela melhor. Aqui, ó. É, Obsidian ele vai ler tracinho e duas cochetinho como bolinha de checkbox. Só que aí o tema ele vai mostrar que existem vários caracteres dentro que pode significar alguma coisa, né? Então, por exemplo, vazio é to do, uma barrinha é incompleto, X é done e assim por diante. Então, eu utilizo muito isso para fazer notas pessoais diárias. Coisas a fazer, coisas que eu preciso fazer no dia seguinte, coisas que eu fiz só um pedaço. Então, os temas eles ajudam nisso aqui. Alguns temas tem, outros não. E depois tem alguns plugins que eles vão poder fazer busca do tipo assim. Busque todas as tarefas, né, que eles chamam aqui de task. Busque todas as tasks que o resultado seja diferente de to-do. Aí ele vai dar uma lista de todos os outros. Então é um negócio legal para você ver, fazer listas para ver se concluiu, se não concluiu, tudo que concluiu ou tudo que foi pela metade, né? Foi legal. Aí esse tema aqui especificamente, ele é tema de RPG. Quem fez foi mirando isso. Então, quando a gente foi fazer as fichas, aqui cada personagem teve uma quantidade de pasta, tá vendo? Sessões, pessoas, aqui foram as notações deles. Aqui do Despesa Dedo, que é o nosso orc. Então, quando for fazer a ficha fica bonitinha, assim, ó. Ela fica formatadinha. Front matter, como sempre. Só que aí a automação da ficha puxa aqui. Então a gente não precisa mexer na ficha. A gente pode mexer aqui direto. Se eu quiser mexer no corrupção, vai aparecer diferente aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui é um código, ó. Aí ele vai e puxa aqui. Se eu quiser mexer no tamanho dele, ele vai jogar o tamanho aqui em algum lugar. Aí tem a defesa, saúde, dano. Eu acho que esse meu vault, ele tá desatualizado, porque a ideia era que ficasse assim, esses stats de um lado e isso aqui do outro, assim, um do lado do outro, mas alguma coisa aconteceu que deu errado. Aí ele monta coloridinho, nós fizemos a ficha assim, profissões, línguas, os talentos de trilha. Esse personagem aqui é ladino, então significa que ele pode pegar as trilhas de aprendiz ladino. Aí trilha de especialista, ele colocou, tá vendo que aqui de novo é link, ó, referência? Aqui de novo é referência. Aí a trilha de mestre ainda não chegou em mestre, né? Porque eles estão no nível 3, mestre começa no nível 7, se não me engano. Então não tem nada. E aqui a referência de armas que eu comentei, ó. Roupa de couro. Aqui que é roupa de couro, põe o mouse em cima, tem resultado. Aqui que é a mochila, põe o mouse em cima, tem a descrição. E as magias. Aí no final, esse personagem aqui, ele começou a fazer as notas dele. Munição, histórias, que ele virou um Warlock. Então aí todos têm suas fichas. Meleca, Gildeon. Isso aqui é o mundo no Shadow of the Lord chama Urth. A gente coloca aqui, ó. A extensão norte, que é o lugar onde eles estão. Ah, esse aqui é legal também. Tem um plugin que é um plugin de mapa. Então, ele faz um chamado de aplicativo, que é com esses três apóstrofes aqui, ó. E esse plugin especificamente chama Leaflet. Aí ele pega uma imagem, coloca um zoom default e eu usei muito pouco desse plugin aqui, mas ele dá para você fazer marcações. Por exemplo, nós fizemos marcações aqui, ó. Isso aqui foi os personagens viajando.
Clica no botão direito, faz um negocinho. Se quiser, inclusive, se quiser, dá até para linkar para uma nota. Por exemplo, esse aqui é a Última Esperança. A Última Esperança é um local mesmo. Então a gente linka para Última Esperança, que é o local. E dá para fazer isso também com grid. Eu vi alguns cases na internet que o pessoal faz grid para combate. Eu particularmente não usei porque eu não sou muito fã, mas quem gosta bastante poderia utilizar aqui. Esse aqui é um pedaço do livro lá, ó. Eu peguei o livro, joguei aqui, print, né? Aí o pessoal tá viajando, tá todo mundo viajando mais ou menos por aqui, ó. E a cidade que eles fizeram base é Portal aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar um link aqui, ó. Note to Open Portal. Visão do mundo? Visão do mundo? Não. É esse aqui, ó. Geografia e extensão. Pronto. Deixa eu ver um. Ah, só tem um tipo de marca. Pronto, agora tem portal. Quando eu clicar, eu vou lá pra descrição dela. Legal demais, legal demais. Aqui pra bookkeeping, meu amigo, muito foda. Existem alguns plugins que permitem operações com matemáticas. Então, às vezes, você quer fazer alguma coisa que se automatiza o cálculo de modificadores, por exemplo. Dá pra fazer. Ou plugins em que você faz busca automática. Tem um plugin lá super legal que faz busca em database. Tipo SQL, né? Mas é diferente, também é super bacana. Tem plugin que rola dado. E esse plugin ele é muito legal porque ele não só rola dados, ele rola resultados, né? Então, se você quiser rolar um D6, beleza, ele vai rolar. Só que se você quiser rolar resultados de 20 resultados numa tabela, ele vai rolar um desses resultados na tabela. A gente programou lá aqui no Obsidian nosso, para fazer isso para quando for fazer ficha. Profissões comuns. Aí tem a tabelinha com o nome Tá vendo aqui que tem esse negócio aqui, é um negócio do Obsidian para fazer nome. Em algum outro lugar, se eu quiser chamar isso aqui, ele vai poder rolar alguma coisa dentro dessas profissões. Aí aparece o resultadinho. Não vou achar onde tá. Onde tem alguma coisa rolando. Aqui, ó. Nomes comuns, tá vendo? Ó? Se eu clicar aqui, ele vai me dar qual que é o comando lá do rolador. Se eu tirar o mouse, ele vai me dar outro nome. Ele tá rolando dentro da tabela nomes comuns. Olha lá, Franz, Helmut, Gretchen, Ilse. Então, aí ele que rola aqui. Ele que tá fazendo teste. É. Aqui, ó, mais, ó. No caso de anão, ele tem ódio. Então eu posso clicar e descobrir que o anão tem ódio de quê? Goblin, pronto. A personalidade do anão, ele vai fazer o quê? Ele vai. O personagem acredita que seu povo deve ir além da ganância suspeita, nesses tempos sombrios, deve se unir para sobrepujar a destruição que os espera. A idade do anão vai ser qual? Adolescente. A estatura vai ser qual? Um pouco mais baixo que outros anões. E a aparência? Diversas características interessantes que funcionam juntos para montar um belo bruto feioso. A criação de personagens desse jogo é muito bonitinha, muito, muito legal. Imundície por carvar na terra, piolho em seu cabelo, pele coberta de cicatrizes e um poderoso aroma de vômito. Muito bom. E o antecedente dele vai ser: o personagem caçou e ajudou a matar uma criatura que odeia. Pronto, já temos um personagem. Nesse caso aqui, a gente vai criando as rolagens. Então ele criou a tabelinha, depois ele faz a chamada da tabela, tanto que tem um íconezinho de um dadinho aqui. Excelente. Porque o plugin de busca, no modelo de Vault de RPG que eu vi, é assim: eu faço o NPC, aí eu coloco lá no front matter dele onde ele tá. Então, igual aquela pousada lá, aquela taverna que a gente fez, a taverna do macaco albino. Então eu coloco lá assim: NPC fulano, aí lá no front matter eu coloco local, pousada do macaco albino. Beleza. Aí, de repente, eu faço o Snow ou Super Ladino, local que ele foi visto a última vez. Pousada do macaco albino. Aí eu posso fazer uma busca
dentro de uma nota para que apareça todos os NPCs que estão na pousada do macaco albino. Aí ele vai fazer uma listinha. Então, esse plugin de busca, ele é um dos que mais dá trabalho, mas que ele é um pouquinho mais de programação mesmo. Quem tem mais familiaridade vai ficar mais fácil. Quem não tem, tem que aprender um pouquinho, mas é fácil. Que ele faz buscas dentro das variáveis do front matter. Aí ele começa a mostrar coisas. Por exemplo, de repente você chega num lugar em que só tem item comum, porque é uma cidade inóspita. Aí você pode muito bem fazer uma programação de fazer uma taverna nova, e essa taverna nova vai listar só itens comuns, porque um incomum, um item raro, não vai ter lá naquela taverna. Então você faz isso automático também. Né? Por exemplo, nesse caso aqui, ó, é para devolver uma tabela com defesa, preço, disponibilidade, requisito de essa tag aqui e organiza por nome do arquivo, né? Então, se eu tiro o mouse daqui, ele vai fazer uma tabelinha. Então, o que basicamente foi sendo feito? Várias notas com as descrições. Aí agora eu fiz um comando, junta para mim essas notas, ele vai e junta. Então, o DataView ele é útil para esse tipo de coisa. Aí tem outros lugares também, por exemplo, isso aqui é armas. Olha lá, ó, DataView, armas básicas corpo a corpo. Faça uma tabela com dano, mãos, propriedade, preço, requisito, disponibilidade do essa tag aqui. Então ele vai fazer uma tabela com tudo isso, ó. Dano, mãos, propriedade, preço, disponibilidade. Aí essas tabelinhas ele está sendo montado com a informação que as notas já têm. Então é como se a gente fosse fazendo cada nota dessa é um tijolinho, depois eu falo assim, faz uma casa aí. Aí de repente ele mostra tudo. Então esse DataView é muito legal também. Outro plugin também que chama ScaleDraw. ScaleDraw, ele serve para desenhos. Eu não mexi nele ainda, mas o criador dele disse que no site, porque o ScaleDraw também é um site, ScaleDraw, ele também é um site, tem como fazer links para que todo mundo veja a mesma tela, tipo Miro, Mural, aquelas coisas assim, para que todos mexam no mesmo lugar. Então, por exemplo, aqui teve um combate em que tava o Thomas aqui, um personagem virou um homem loiro com uma mágica de ilusão. Aqui tá o despreza-dedo, que é o orc, e esse a verde aqui foram as árvores. E aqui o grupo que sobrou, que era um NPC junto com outro personagem que ficou pra trás. E esse aqui o inimigo, que é a donzela apodrecida. Tem lá no Shadow Demon Lord também, donzela apodrecida. Então aqui dá pra eu ir mostrando pro pessoal lá, o que você fez? Você vai até aqui. Não, e você? Não, caminho, eu volto, parar. Pra quem gosta mais de, por exemplo, quadrados, né? Só que o que eu mais uso nisso aqui é mais para zonas, né? Principalmente por causa do Fate, mas para ter uma ideia, não necessariamente para ficar medindo metro a metro. Então aqui no Obsidian também dá para fazer desenho. Esse aqui foi um desenho que eu fiz, ó. E a ideia dele, não sei se dá para perceber, ele é de propósito feio, entre aspas, para simular a mão. Então, então, se eu for desenhar, por exemplo, eu quero desenhar assim, ó, eu faço mais ou menos reto, mas tá vendo que ele varia o brush? Ele faz de propósito para simular como se a gente estivesse rabiscando mesmo, assim, é bem bonitinho assim esse design, é. E de vez em quando a gente fecha um negócio todo, ele preenche, ó lá, ele preenche automaticamente. É. Então aqui foi um negócio que a gente fez, que eles estavam dentro de um barco. Aí aqui em volta a água no barco e aqui os inimigos. Os inimigos eram os losangos, os personagens eram as palavras. Aí eu fui falando, de repente você vem pra cá, vou. Não, eu caminho até aqui, não. Consigo ir até lá, não. Tá lá. Isso aqui eu fiz como se fossem redes, que eles estavam dormindo. E a Tina tá aqui, ó, bem escondidinha. Porque ela escondeu debaixo da mesa. Aí ela ficou com a cordinha mais transparente. Muito bom. Aí isso aqui é o que dá pra fazer por
por mapa, né? Por zonas. O ScoreDraw também tem muito detalhe, tem muita formatação. Dá para colocar dentro dele referência, link também. Eu poderia, por exemplo, aqui dentro, eu não sei se está habilitado, mas eu poderia fazer um. Não, não está habilitado. Dá para fazer referência aqui também, do mesmo jeito que faz as notas, mas eu tenho que mexer nele. Então, como não foi preciso, só precisava anotar aqui e tá bom. Eu lembrei de outro plugin que eu acho bacana, que é o plugin de ficha. Quer ver? Ó? Ele funciona principalmente para criaturas, inimigos e para NPCs. Que é assim, ó. Tá vendo que é de código de novo, igual aquele que eu mostrei do DataView, quando tem essas três trequinhas aqui, é um chamado a um bloco de código, normalmente de plugin. Então esse aqui chama StatBlock. O StatBlock ele serve para formatar bonitinho esses dados, tá? Lá, variável, dois pontos lá. Então eu fui colocando. Esse plugin especificamente pega essas variáveis e faz isso aqui, ó. Aí ele apresenta bonitinho como se fosse um card. Aí se eu clicar aqui tem esses mais detalhes, que são as descrições dele. Então se eu quiser, por exemplo, um cadáver animado, que é basicamente um zumbi. Então tanto de coisa, eu clico fora, ele faz o... e percebe que ele, mesmo dentro do card, ele chama outras notas, ó. Isso aqui são as notas de status, né? Tipo, que o personagem pode ter. Cego, doente, parará, parará. Aí, de repente, deixa eu ver se eu tenho, por exemplo, um demônio pequeno. Aí ele é enorme, tá vendo? Porque tudo que eu fui digitando. Então, fui digitando, de repente, clico fora dele, tem um cardzinho. Que, inclusive, se eu clicar aqui. Não, não é aqui. Tem uma opção de aqui tá tem dois ícones, um em cima do outro. Era pra ter três pontinhos aqui, ó. Esses três pontinhos dava pra exportar em formato de PNG. Aí você exporta só o cardzinho da criatura, sim. Aí tem umas configurações que dá pra fazer no StatBlock, que é assim. Nesse caso aqui, eu criei o inimigo e fiz ele todos os dados. Aí dei o nome dele, que é esse aqui. Em outro lugar, eu posso chamar ele de novo. Se eu não me engano, a parte do D&D, por exemplo, que é livre, que tá em OGL, se eu não me engano, né? O StatBlock já chama. Então você pode chamar qualquer coisa do D&D. Inclusive, o cara do StatBlock, ele fez, não sei por que diabos, as duas fichas que ele fez de padrão foi de D&D e de Fate. Não sei por quê. Aí a gente faz também, dá pra fazer pra outros, tem como programar e tal. É um pouquinho mais chato, mas é fácil de fazer. Aí aqui tem já a campanha. Aqui tem um canvazinho da campanha, que é outra funcionalidade que é relativamente nova do Obsidian, que é fazer mapa assim, ó, tá vendo? Isso aqui eu fui juntando as cenas que meus personagens, meus jogadores não podem ver, porque os animais não foram nem até a metade da porcaria da campanha, como sempre. Não, assim até que não dá pra ver, não. Mas é porque aqui o conteúdo tá aqui dentro, ó. Posso mostrar, tá vendo? Isso aqui é muito poderoso, muito bacana. É, só que um negócio que eu acho muito, muito importante pra quem vai mexer com o Obsidian é não pense num formato perfeito. Eu, no meu pessoal, eu já mexi nele de tanta forma. Tem hora que eu coloco outra coisa, tem hora que eu melhoro, tem hora que eu pioro, tem hora que eu ponho plugin, tem hora que eu tiro plugin, tem hora que eu desfaço as pastas e faço de outro jeito. Eu faço. Porque a ideia, né, de quem fala sobre o segundo cérebro é você ter um amigo, é você ter uma pessoa do lado para trocar uma ideia, para você conversar com ele e formatar o conteúdo para que se apresente de forma amigável. Então, o desenvolvimento da base de dados precisa ser orgânico. Agora vamos colocar alguns equipamentos. Beleza. Colocou. Já dá para usar? Já. Então já usa.
Não, agora a gente vai colocar algumas mágicas. Já dá pra usar? Então já usa. Agora eu vou colocar algumas criaturas. Dá pra usar? Já usa. É isso, meus queridos. Esse foi o Obsidian. Se tiver alguma dúvida, é só mandar pra mim. A gente monta, porque a graça do negócio é ir fazendo aos poucos. Um abraço, até a próxima.